Vamos começar, gente? Perfeito, acho que pode começar também, até por questão do horário, né? Para não ficar próximo da noite aí já. Bom, essa atividade aqui, então, é uma atividade organizada pela Comissão Local de Revisão do Projeto Político Pedagógico e pela Comissão Local de Revisão do PDI, do Projeto de Desenvolvimento Institucional, né? Essa primeira atividade dessas duas comissões visa, na verdade, apresentar esses documentos, né? A situação dos dois documentos, né? É esse o objetivo dessa primeira reunião com os servidores. A gente convidou também os estudantes. Na verdade, toda a comunidade acadêmica foi convidada para acompanhar essas duas apresentações. Eu vou começar, eu faço parte da comissão local de revisão do PPP, do Projeto Político Pedagógico. Então, eu vou começar falando um pouquinho do PPP, tá? Bem curto, bem rápido, e depois o Adilson vai falar sobre o PDI, tá? Que é o outro documento que está sendo revisado nesse momento, tá, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Bom, o primeiro ponto é por que a gente está discutindo, refazendo a revisão do PPP nesse momento, né? A Pró-Reitoria de Ensino, né, através do ofício número 23 de 2021, ela determinou, na verdade, ela disparou, né, que os campi do Instituto Federal, eles iniciassem um processo de revisão do projeto político pedagógico. O nosso primeiro projeto político pedagógico, ele estava em vigor de 2015 até 2019. E a revisão deveria ter sido ocorrido no final de 2019, 2020, a gente deveria ter revisado o projeto político pedagógico. Devido à pandemia, os trabalhos remotos, a gente não conseguiu realizar os trabalhos, né, de revisão em 2020. Então, agora, através do ofício 23, a gente iniciou esse trabalho agora de revisão desse documento, é um documento bem importante para a escola. Bom, a revisão do PPP está sendo conduzida, né, por uma comissão local. Essa comissão local ela foi constituída pela portaria BRA 75 de 2021. Tá? O projeto político pedagógico é um dos documentos mais importantes da escola. Né? É nele que a gente vai definir, vai tentar identificar problemas, né? E daí definir metas, definir ações para que a gente atinja alguns objetivos. É um documento de 4 anos, né? Então, ele visa ao desenvolvimento da escola nesses 4 anos, né, de vigência desse documento. É importante a gente entender que o projeto político-pedagógico no Instituto Federal ele está atrelado, vinculado a outros documentos. Né? O documento principal é o PDI, que também está no momento de revisão, né? Depois tem o PPI, que é o Projeto Político Institucional, tá? A organização didática, e aí sim vem o PPP. Então a gente tem o PDI, o PPI, a organização didática, o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, e aí os projetos pedagógicos de curso, tá? Que são influenciados pelo PPP, a grade curricular dos cursos, né? Que são constituídas a partir junto com o projeto pedagógico dos cursos, e por fim o plano de ensino dos componentes curriculares. Então é só para apresentar para vocês como que os documentos estão todos encadeados e estão todos vinculados dentro do Instituto Federal. Então eu estou falando para vocês aqui, ó, estou falando do PPP, do Projeto Político Pedagógico. Depois o Adilson vai apresentar para vocês o PDI. É claro que parte do que está sendo definido, revisado no PPP, depois vai constituir o PDI através do projeto político institucional. Ok? A respeito da fundamentação legal, o que a gente tem é que foi definido na LDB, né, na Lei de Diretrizes Básicas,
da Educação, no artigo 12, estabeleceu que, definiu que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de, item 1, elaborar e executar a proposta pedagógica, que é esse momento que a gente está vivendo, né, de revisão dessa proposta pedagógica da escola, do campus. E no artigo 14, né, a LDB define que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Item 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, é importante que a gente envolva toda a escola nesse momento de revisão do projeto político-pedagógico, né? Técnicos administrativos, os professores e até mesmo os estudantes participando desse momento de revisão do projeto político-pedagógico. Por isso, a gente começa essa atividade com essa apresentação, né, do projeto político-pedagógico. E 2, participação da comunidade escolar e local dos conselhos escolares ou equivalentes. A gente tem isso está bem enraizado no Instituto Federal de São Paulo, né, já que o CONCAN tem participação de toda a comunidade escolar, os colegiados dos cursos têm a participação de toda a comunidade escolar, a SEICS tem a participação da comunidade escolar, além de outros comitês que também têm a participação de toda a comunidade escolar, como o COMPESC ou o Comitê de Extensão. Então, a gente tem uma participação ativa de toda a comunidade escolar. E deixando bem claro que o projeto político-pedagógico ele é um documento dinâmico. Então, ele constantemente tem que ser revisitado e revisto. Tá bom? Bom, qual que é a estrutura proposta para o projeto político-pedagógico? Essa é uma estrutura que foi sugerida pela Pró-Reitoria de Ensino, né? Então, a revisão do PPP visa também adaptar o projeto político-pedagógico de 2015 e 2019 a essa nova estrutura. Então, essa nova estrutura é composta por um sumário, né? Uma apresentação, uma sessão lá de apresentação, justificativa, aí a gente tem o primeiro capítulo. No capítulo 1, que é dos objetivos e princípios, a gente vai falar um pouco sobre a história do Instituto Federal, função social, seus objetivos e suas metas. A seção 1.2, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né, o tripé lá que sustenta o Instituto Federal de São Paulo, né? E na seção 1.3, os princípios norteadores. Aí a gente fala um pouco sobre o desenvolvimento humano, a educação profissional e tecnológica, conhecimento, currículo e as práticas pedagógicas. Então, esses são as seções que compõem o capítulo 1, que vão compor o capítulo 1 do projeto pedagógico, do projeto político-pedagógico. O capítulo 2, que é a caracterização da unidade, então a gente vai apresentar na seção 1.1 um pouco da cidade, né? O campus na cidade, né? Então, o histórico da cidade, do campus, falar um pouco sobre Bragança Paulista e o histórico do campus da cidade de Bragança Paulista, alguns mapas, gráficos, dados do IBGE, características da região, da comunidade, as condições de vida, aspectos econômicos, sociais e culturais, né? Além do perfil do público atendido. Então, é bem um raio-x da região onde o campus de Bragança Paulista está inserido. Na seção 1.2, a estrutura física, né? O espaço físico da escola, todos os ambientes, como estão organizados, e não só do campus do São Miguel, mas também lá do prédio da Penha. A gente vai estar atualizando, então, o PPP, levando em consideração agora os dois prédios, né? O de São Miguel e o da Penha. Então, a gente vai estar fazendo uma atualização disso. E da equipe escolar, né? Dos professores, todos os professores e dos técnicos administrativos. Na seção 2.3 a gente também vai estar atualizando aí essas informações. No capítulo 3, a gente vai abordar os pressupostos pedagógicos, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre ética, cidadania e o mundo do trabalho na seção 3.1, tá? Já na seção 3.2, a gente vai falar como funciona a gestão democrática, né?
os órgãos, os conselhos, as comissões, né, como isso funciona no âmbito da escola no Instituto Federal de São Paulo. A 3.3, os processos de ensino, metodologias, os instrumentos de avaliação, como são avaliados, como a gente avalia os cursos, tudo que a gente utiliza como avaliação. Os processos de avaliação. No 3.4, a pesquisa, né, as visões, ações e projetos que são desenvolvidos no âmbito do campus, né? E no 3.5, a extensão, também a visão, projetos e ações que são desenvolvidas como ações de extensão, projetos de extensão no âmbito do campus. Ok? O capítulo 3.4, ele vai apresentar a estrutura e a organização dos cursos que a gente tem. Então, a gente vai falar sobre todos os nossos cursos, apresentar todos os nossos cursos, que vai desde do técnico integrado ao ensino médio, passando pelo técnico concomitante, os cursos superiores, né, a licenciatura em matemática, a análise e desenvolvimento de sistemas, a engenharia de controle e automação, o tecnólogo em mecatrônica industrial, a pós-graduação em especialização em gestão estratégica da tecnologia da informação. Então, todos os cursos vão ser apresentados aqui. O que a gente vai ter aqui é uma breve descrição dos cursos, os objetivos dos cursos e o perfil do egresso. Então, é assim que vai formar o capítulo 4. Além disso, a gente vai ter também uma sessão para apresentar uma breve descrição dos novos cursos, né? Para os próximos quatro anos. Então, se a gente tem a ideia de implantar novos cursos, é importante que, nesse momento, a gente inclua no PPP essa ideia da comunidade escolar da criação de novos cursos, ou a extinção, né? É o caso do tecnólogo em mecatrônica industrial, que ele está sendo extinto. Então, a gente vai colocar uma parte falando sobre ele, mas descrevendo que ele está sendo extinto, tá? E os novos cursos que vão surgir também vão fazer parte do capítulo 4. E o capítulo 5 diz mais respeito à política de inclusão, então a gente vai falar um pouco sobre as cotas que a gente tem, né, nos processos seletivos, as bolsas de ensino, pesquisa e extensão, o projeto de auxílio permanência e todas as nossas ações extensionistas que são desenvolvidas. Os cursos, os projetos de extensão, todas as ações que a gente desenvolve na escola. A gente vai tentar falar um pouco da importância disso, de como a gente pretende desenvolver isso e o que a gente está desenvolvendo, o que a gente já tem no momento. Além disso, a gente vai falar um pouco sobre os núcleos, o NAPNE, o papel importante, né, da coordenadoria sociopedagógica, que são as ações que ela desenvolve, né, sociopedagógicas, ações de vulnerabilidade, né, socioeconômica, como o programa de auxílio permanência. Então, toda a política que é desenvolvida na escola de inclusão. Então, vai entrar NAPNE, Sócio, NEABI, enfim, tudo que a gente está desenvolvendo na escola. Eu estou citando alguma coisa aqui, mas pode ser que eu esqueça de alguma coisa, mas vai estar aí no capítulo 5, tudo que diz respeito às políticas de inclusão, tá bom? No capítulo 6, a gente vai ter um diagnóstico da situação atual, então o capítulo 6 merece uma atenção especial, porque o que a gente está fazendo no momento, né? Foi solicitado para todos os cursos, para todos os setores de ensino, setores administrativos, para as coordenadorias de pesquisa e extensão, né, que analisassem o projeto político-pedagógico de 2015 e 2019, verificasse lá as metas e as ações que foram definidas e discutindo dentro dos setores, discutindo com seus comitês, das suas comissões, que extraísse, que levantassem, identificassem novos problemas. E a partir disso definissem novas prioridades, estratégia de ações e cronograma para executar essas ações para os próximos 4 anos. Então a gente vai olhar para o projeto político-pedagógico anterior, analisar o que foi proposto lá, como ações e metas, e a partir desse olhar,
nos setores, nas comissões, nos comitês, a gente vai extrair, a gente vai levantar e identificar novos problemas, definir novas prioridades, as ações para atingir essas metas e um cronograma para executar essas ações. Então, esse é o momento que a gente está vivendo agora. Os setores, repito, os cursos, os setores de ensino, os setores administrativos, as coordenadorias de pesquisa e extensão, os comitês, as comissões estão fazendo esse trabalho agora, é o momento desse trabalho agora. E no capítulo 7, é um capítulo onde a gente vai descrever todo o processo que foi realizado para revisão, né, revisão ou reconstrução do projeto político-pedagógico, algumas considerações finais, referências e documentos que a gente vai anexar aí, que vão se somar ao projeto político-pedagógico. Então, essa é a estrutura que foi proposta pela Pró-Reitoria de Ensino e que a gente vai estar utilizando para rever, né, revisar o projeto político-pedagógico. Então, como eu disse para vocês, a etapa que a gente está agora, a gente está atualizando a estrutura física da escola no documento, levando em consideração que agora a gente tem 2 prédios, né, o prédio novo, a quadra poliesportiva que foi construída, então a gente está atualizando toda a estrutura física do projeto político-pedagógico. A equipe escolar, né, a gente vai colocar lá uma relação atualizada dos técnicos administrativos e dos professores, né, enfim, de todos os servidores, e também os pressupostos pedagógicos do campo estão sendo todos atualizados. A gente vai estar solicitando também à comunidade escolar, né, o levantamento de informações sobre extensão e criação de novos cursos. A gente tem, por exemplo, a intenção, isso já tinha sido apontado no PDI, né, que é a intenção de ter uma especialização da área de matemática. Então, isso a gente vai trazer para o PPP agora, a ideia de ter uma especialização lá da área de matemática. Tem o dual, né, o curso dual, então a gente precisa verificar se o dual ele vai ser um novo curso, né? E esse curso, o dual, ele vai substituir o técnico concomitante. Então, se ele for substituir o técnico concomitante, então o técnico concomitante vai ser extinto e a gente vai ter a criação do novo curso. Ou se, na verdade, a gente vai fazer a atualização, né, reformulação do técnico concomitante, né, com as características todas do trabalho do dual. E daí é só uma reformulação. Então, isso modifica as metas e as ações, né? Então, a gente precisa discutir isso e deixar isso bem claro agora no PPP e definir as ações que a gente vai tomar para se atingir aí esse objetivo, tá? Então, eu dei 2 exemplos aí, por exemplo, de criação e extinção de cursos aí. E, claro, como eu já disse para vocês, eu adiantei um pouquinho, a gente solicitou para os cursos, para os setores de ensino, para os setores administrativos e as coordenadorias de pesquisa e extensão, para que elaborem uma breve descrição, né? No caso dos cursos, né? No caso dos cursos, para que eles elaborem uma breve descrição com os objetivos gerais e o perfil de egresso, para que a gente inclua isso no PPP. Claro que já considerando os currículos de referência, é importante que eles levem em consideração os currículos de referência, já, né? Porque todos os projetos pedagógicos de cursos do campus vai passar por reformulação a partir dos currículos de referência. Então, a gente já pediu para os coordenadores de curso essa breve descrição, objetivos gerais e perfil de egresso, então considerando já o currículo de referência. E que apresentem e analisem os diagnósticos e metas e ações do PPP anterior de 2015 e 2019. Então, apresentar isso para os professores, né, do eixo tecnológico, e junto com os professores analisar essas metas e essas ações do PPP anterior. E a partir dessa discussão, definir novos diagnósticos, extrair novas metas e ações para que a gente atinja isso nos próximos 4 anos. E daí isso vai fazer parte do PPP 2021, 2025. Então esse é o momento que a gente está
vivenciando agora. Essa aqui é uma agenda, né, para os trabalhos. Então, a gente está hoje aqui, ó, apresentação do PDI e do PPP. Então, 13 de agosto, apresentação do PPI e do PPP pelas comissões locais, a comissão local do PDI e a comissão local do PPP. Definição dos novos diagnósticos e metas e ações. O prazo tinha sido dado até 13 de agosto de 2021. Então, a gente está aguardando os cursos, os setores de ensino, os setores administrativos, as coordenadorias de pesquisa e extensão encaminharem para a gente as novas metas, né? E as ações. A atualização da estrutura física, da equipe escolar e dos pressupostos pedagógicos do campus. Tinha um prazo, né, da comissão local até hoje, 13 de agosto. Então, a comissão está trabalhando na elaboração desses itens, né, no PPP, atualização desses itens no PPP. O levantamento sobre a extensão e criação de novos cursos, a gente já recebeu da licenciatura em matemática, como eu disse para vocês, a ideia de criar uma nova especialização, então a gente vai trazer isso para o PPP. E tem 3 atividades que seria uma consulta, né, uma apresentação, né, da primeira versão, da minuta, assim, do novo PPP. A gente vai definir ainda, né, quando a gente vai fazer essa apresentação. E daí a gente vai, depois dessa apresentação, dessa minuta, da nova versão do PPP, a gente vai definir um prazo para contribuições de toda a comunidade acadêmica. E depois a gente faz uma audiência pública, onde o PPP vai ser apresentado não só para a comunidade acadêmica, mas para, enfim, né, comunidade externa, incluindo a comunidade externa. Né, a gente vai definir ainda essa data. E daí, depois dessa apresentação, a gente tem também um prazo para contribuições, e daí a versão final do documento vai para o CONCAN, para ser deliberado pelo CONCAN, para ser analisado pelo CONCAN, e depois de aprovado, ele é publicado no site da escola, no site do campus. Tá bom? Pessoal, era isso. Estou à disposição de vocês. A ideia era apresentar um pouco desse trabalho hoje. É uma apresentação mais para engajamento aí e tal, né, de todo mundo, de toda a comunidade. Mas estou à disposição de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, estou aqui à disposição. Nada? Foi tão bom assim a apresentação? Só atualizando, pessoal, o presidente deu uma saída. Ele vai receber um material que chegou lá no campus. Então, vamos tocar o barco. Acho que o Adilson fala agora. Deixa eu só fazer um comentário, Adilson. Acho que você vai fazer esse comentário, mas eu quero fazer também esse comentário antes. A gente recebeu ontem, hoje de manhã, um comunicado da Diretoria Adjunta de Desenvolvimento Institucional alterando o cronograma de revisão do PDI, né? Para 18 de novembro. Então tem um prazo maior aí para a revisão do PDI. Vai até 18 de novembro agora. E na reunião com os coordenadores dos diretores educacionais, com a Pró-Reitoria de Ensino, a Pró-Reitoria de Ensino foi hoje de manhã, também prorrogou a revisão do PPP para 18 de novembro, como prazo máximo 18 de novembro, para as comissões locais terminarem o seu trabalho. Então a gente vai conseguir um prazo maior aí para todos os setores poderem discutir melhor, definir melhor as metas, definir melhor, identificar melhor os problemas, definir melhor as metas, extrair as ações, né, para que a gente possa construir essa parte do diagnóstico de uma forma um pouco mais tranquila. Então a gente tinha colocado lá que o prazo era hoje, 13 de agosto, mas a gente vai prorrogar, a gente vai passar isso para os setores, mas a gente vai prorrogar um pouco esse prazo, né? Por isso que estava lá, por isso que a consulta pública, a apresentação da primeira versão do PPP
eu coloquei a definir. A gente já tinha até definido essa data, mas daí eu tirei, porque eu acho que a gente vai poder melhorar um pouco esse prazo aí, né? Fazer uma coisa um pouco mais com calma. A primeira a apresentação da minuta do PPP com calma e depois uma audiência pública envolvendo toda a comunidade externa com calma também, para depois encaminhar para o CONCAN. Tá? Eu não sei se o Adilson já ia tocar nesse assunto, mas a gente teve essa prorrogação do prazo e isso é bom. Foi uma prorrogação do prazo para as duas comissões, para do PPP e do PDI. Então a gente vai conseguir estender um pouco isso. Era isso, Adilson, só para concluir. Obrigado, gente. Tá, Se tiver legal. dúvidas, estou à disposição. Ok. Obrigado, André Panhan. Então, boa tarde a todos os presentes. Me apresentando antes de qualquer coisa, meu nome aqui é Adilson de Souza Cândido. Considerando que a reunião de hoje aqui foi convidado, né, tanto a comunidade interna como a comunidade externa do Instituto Federal, então é interessante me apresentar antes de qualquer coisa. Então, Adilson Cândido, sou docente aqui do Instituto Federal, e faço parte da comissão do PDI. E aí a ideia de hoje, assim como foi com o PPP, que o Panhan acabou de apresentar, seria fazer uma visão geral sobre o documento do PDI. Se vocês observarem, esse documento está divulgado tanto no site do Instituto Federal de Bragança, como na própria site da reitoria, né, do Instituto Federal como um todo. Só que normalmente esse documento ele não é tão convidativo assim, porque ele coloca as diretrizes e os planos do estado inteiro, dos 37 campos, né? Então ele acaba sendo um documento muito desgastante para ser lido por toda a comunidade. Hoje esse documento está em torno aí de 500 páginas, né? Então, nesse processo de revisão, uma das estratégias que a comissão utilizou foi exatamente mostrar como que esse documento está estruturado hoje, quais informações contém esse documento, para depois a comunidade poder colocar sugestões e colocar contribuições para este documento. Então, essa vai ser a estratégia que a gente vai adotar aqui hoje à tarde. Devo levar essa apresentação aqui em torno de 50 minutos para concluir todo esse documento de 500 páginas, só que aí a gente vai fazer de uma forma resumida. Então, aqueles que tiverem qualquer questionamento, não precisa ficar esperando chegar até o final, pode me interromper a qualquer momento, pode escrever no chat, que o pessoal vai estar lendo e pode me passar aqui esses questionamentos sem problema, porque a ideia aqui, como a própria apresentação já está falando, com você nós iremos planejar o futuro. Que futuro que é esse? De 2019, que já é o passado, até 2023. Então, esse PDI que está vigente por esse período, sempre aí, todos os PDIs, né, eles são estruturados num prazo aí de 5 anos, e aí o nosso que está vigente começou em 2019 e vai até 2023. Então, a gente precisa de suas informações, tanto da comunidade interna, e onde está incluindo aí servidores, tanto os docentes como os técnicos administrativos, como os próprios alunos e a comunidade externa também, para fazer este planejamento. Ok? Então, vamos lá. Lembrando, se tiverem qualquer dúvida, pode me interromper a qualquer momento. Primeira pergunta já é essa, já estou antecipando a sua pergunta que você iria fazer. Mas, afinal, né, o que é esse PDI? Então, o PDI, como eu falei, e como o Panhan também acabou de apresentar, ele é um dos documentos que está ali mais no topo. Ele é o documento mestre, né? E que define a missão da instituição, a estratégia para atingir esses objetivos, metas, e abrangendo esse período que eu falei de 5 anos. No nosso caso, vai acabar aqui em 2023. Então, são sempre 5 anos. Né? E dentro desse PDI, também tem lá o PPP, é um monte de P que às vezes você fica aí enrolado, né? Então é PPP, PDI, IP, um monte de coisa. Mas aqui, dentro do PDI, então tem um PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. E a própria Organização Didática Pedagógica. Então dá para ver que nesse grande guarda-chuva do PDI tem várias outras coisas, né? E a construção do PDI, ele é construído a partir de subcomissões, né? Então a comunidade dividido entre comissões locais, eles se reúnem para estruturar esse documento. Além disso, tem uma comissão de logística,
e a comissões específicas, né, sobre cada um dos assuntos. Tudo isso organizado por uma comissão central que vai reger esse processo, tanto da construção do PDI, como também esse processo de revisão. Né? A comunidade interna e externa também sempre é consultado, como a gente está fazendo nesse primeiro momento, e como o Payan colocou, né, vai ter outras oportunidades em que a comunidade pode se manifestar, tanto a partir das audiências públicas, como também encaminhando diretamente sugestões para a comissão local. No próprio PDI, que vai até 2023, que está vigente, é previsto esse momento de revisão, né? E a revisão, a primeira, estava sendo prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2020. E a segunda revisão, no primeiro semestre de 2022. Porém, isso não ocorreu. Por que não ocorreu? Exatamente devido à pandemia. Então, devido à pandemia, que é o que está falando aqui embaixo, houve esse processo de suspensão das aulas presenciais, o que comprometeu diretamente esse processo de revisão. Né? Então, a revisão, a primeira, que era para ser feita no ano passado, não foi realizada, e a gente está fazendo agora em 2021. Tudo indica, pelo menos pelos entendimentos atuais, que não haverá essa segunda revisão de 2022. Então, essa aqui, que a gente está fazendo agora, vai ser a única revisão. E o prazo para a gente estar concluindo essa revisão era extremamente curto, era até setembro. Porém, como o próprio Payan já tinha levantado, o prazo foi dilatado até o dia 18 de novembro. Então, dá para a gente fazer esse processo de divulgação das ações e até mesmo socialização das informações de uma maneira mais efetiva, já que o prazo foi dilatado aqui. Quem faz parte dessa comissão local? Então, a comissão local, que vai analisar apenas do âmbito do campus, né, de Bragança Paulista, ele é formado por uma portaria, que é essa portaria aqui, 62/2021, que fazem parte o Murilo, que é o nosso presidente, Rosalvo, Adilson, Inês, Pedro Luiz e o Tiago. Então, essa aqui é a comissão local de revisão do PDI. Ok. Aqui eu coloquei uma agenda do que a gente vai falar aqui hoje à tarde, né, sobre esse PDI. Então, são 9 capítulos do PDI que estão distribuídos aí nessas quase 500 páginas, e aí que a gente estruturou nessa apresentação. O conteúdo dessa apresentação, depois, a gente pode disponibilizar para aqueles que tiverem interesse e consultar esse material de forma offline. Também estamos gravando essa reunião para aqueles que queiram consultar na íntegra o que foi falado aqui e também poder processar todas as informações, porque o documento, como eu falei, é denso, né? Então, o primeiro capítulo, onde a gente vai começar, vai ser sobre o perfil institucional, depois o projeto político-pedagógico, o PPP, para os mais íntimos aí, o plano de oferta de cursos e vagas, lembrando que isso aqui não é só para Bragança, né? Então, é para o IFE estado inteiro, 37 campos. Né? Política de comunicação institucional, organização e gestão de pessoas, organização administrativa da instituição, bibliotecas institucionais, infraestrutura física e instalações acadêmicas e demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira. Então, veja que ele aborda diversos itens sobre vários assuntos e que você, que está aí nos ouvindo e apreciando aqui nessa tarde de hoje, pode diretamente impactar e também participar, né, desse processo de planejamento. Desde o ponto de vista de oferta de curso, falar, não, eu quero abrir um curso aqui de medicina em Bragança Paulista. É possível? É possível. Esse é o momento da gente colocar essas colocações no PDI, né? Além disso, você pode interferir também no processo de gestão de pessoas, né? Por exemplo, né? Então, contratação de docentes, contratação de técnico administrativo, a questão orçamentária, como que está funcionando, a biblioteca. Então, veja que são vários assuntos que estão diretamente relacionados com o dia a dia acadêmico. Então, vamos lá. Lembrando, se tiverem qualquer dúvida, pode me interromper a qualquer momento. Primeiro capítulo, vamos lá, perfil institucional. O que fala nesse primeiro capítulo aqui? Então, nesse primeiro capítulo, tem aqui um histórico da instituição. O Instituto Federal tem esse nome recentemente, né, mas ele veio lá, tem uma história de mais de 500 anos, né, então é bem antigo aqui a história da instituição, desde lá do Colégio de Aprendizes e Artífices até
ele se transformar em Instituto Federal. Então, nesse primeiro capítulo tem um contexto histórico, mostrando também a missão, a visão e os valores da instituição e o planejamento institucionais, destacando aí desafios, indicadores e o portfólio de ações, né? Nesse primeiro capítulo também são colocados aqui 7 principais desafios, né? E 22 indicadores. Dentro desses desafios estão aqui a defesa para a educação profissional e tecnológica. Isso é uma discussão não só local do Instituto Federal de São Paulo, mas também nacional, né? Para a valorização aí do ensino público, gratuito e de qualidade. Garantir a permanência e êxito, né? Como um processo de formação integral de estudantes, aqui também é um problema nacional, a questão da evasão e a efetividade dos cursos. Fortalecer a imagem do Instituto Federal, embora ele tenha esse histórico aí de centenário, né? Mas ainda poucas pessoas acabam sabendo o que é esse IF, o que esse IF pode abranger, quais cursos estão ofertando ou podem ser ofertados. Construir a insustentabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a tríade, aperfeiçoar o sistema informatizado de governança do Instituto Federal e promover melhores condições aí de trabalho, qualidade de vida para os servidores, além de adequar a utilização dos recursos às ofertas atuais e futuras, né? Então, não só abrir novos cursos, mas também consolidar os atuais cursos que são ofertados aí em todos os campos da instituição. Então, está aqui a missão, visão e valores. Isso aqui, o pessoal da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação do Campus de Bragança Paulista, ele divulgou bastante esse logo aqui, que está no PDI, né, para exatamente socializar essa informação entre toda a comunidade acadêmica. Então, colocou exatamente essa figura, né? Até nas portas, na parte interna ali da sala de aula. Então, imagine que todo mundo já teve a oportunidade de conhecer quais são esse direcionamento, né? Ou a visão estratégica do Instituto Federal de São Paulo. Capítulo 2, aí está relacionado com o PPI, Projeto Político Pedagógico Institucional. Organização pedagógica é o que está neste segundo capítulo. Então, aqui, basicamente, ele fala quais cursos podem ser ofertados pelo Instituto Federal. Eu destaquei aqui todo esse leque de possibilidades. Então, desde a educação básica, passando aí pelo ProEja FIC fundamental. Então, acho que nem todo mundo sabe, né, mas que o Instituto Federal ele pode ofertar cursos de educação a nível fundamental, na modalidade ProEja, que seria para a educação de jovens e adultos. Tem também a nível médio, também voltado aí para a educação de jovens e adultos, aqueles que já concluíram 18 anos, mas por algum motivo não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio, aí ele pode fazer isso aqui na instituição, de forma concomitante ou até mesmo ProEja integrado, né? Então, você tem uma formação além do ensino médio, também a parte profissionalizante na mesma instituição. Além disso, da educação para jovens e adultos, ele também pode ofertar cursos técnicos de forma integrada ao ensino médio, cursos técnicos subsequentes, então aquele aluno que já acabou o ensino médio quer fazer o curso técnico aqui conosco, cursos técnicos da forma concomitante, em que o aluno ele está matriculado em um ensino médio em uma outra instituição e quer fazer apenas o curso técnico conosco. Então, essas são as possibilidades para a educação básica. Além disso, o IF pode atuar também na pós-graduação. Sim, pós-graduação. Dentro dessas possibilidades de pós-graduação, tem duas grandes vertentes. A Lato Sensu, que são as especializações. No caso aqui de Bragança Paulista, temos uma especialização que vai ser destacada posteriormente para aqueles que ainda não sabem. E as Stricto Sensu, que são os mestrado, doutorado, tanto acadêmico, que teria um perfil mais para pesquisador, então mestrado acadêmico e doutorado acadêmico, como também mestrado ou doutorado profissionais, que tem um perfil aí mais para atender o mundo do trabalho, né? Atender as demandas profissionais. Além da pós-graduação e da educação básica, o IF também pode atuar no ensino superior. São as chamadas aí graduações, tanto os tecnólogos, cursos de tecnologia, como também
os bacharelados e as licenciaturas. Então, esse aqui é os leques de possibilidades que o Instituto Federal pode atuar. E aí, dentro desse capítulo, há algumas políticas, né, para cada uma das atuações do Instituto Federal. Eu destaquei aqui, no caso das políticas de ensino, tanto da educação básica como para o ensino superior. Na educação básica, uma dessas políticas seria ampliar, que foi definido no PDI, pensando nessa questão aí de coletividade, né? Então, depois de todas essas discussões internas, comissões locais, comissões centrais, realizar esse documento, e aí dentro desse documento tem esse entendimento, que pode ser mudado, exatamente nesse momento que a gente está fazendo aqui revisão. Então, uma dessas políticas norteadoras para a educação básica seria ampliar e consolidar a oferta dos cursos técnicos, principalmente na forma integrada ao ensino médio, tornando-se prioritária em todos os campos do IFE, né? Então, se for abrir um curso técnico, a prioridade, que consta aqui no PDI, seria a implantação de cursos integrados, cursos técnicos de forma integrada. Ampliar a oferta dos cursos na modalidade EJA, que seria essa de educação de jovens e adultos. Discutir as políticas de oferta de cursos técnicos na forma concomitante e subsequente, com especial atenção, né, para verificar se esses cursos estão atendendo ao arranjo produtivo local e as demandas, bem como as taxas de conclusão, para saber se de fato o aluno que está entrando, suas 40 vagas anuais, se está saindo, depois de todo esse período de formação, 40 alunos se formando. Elevar gradualmente a taxa de conclusão dos cursos técnicos de nível médio. No âmbito do ensino superior, aqui a demanda para a expansão da oferta de programas especiais de formação pedagógica, o incentivo à interdisciplinaridade curricular e a articulação com projetos transdisciplinares, então fazer projetos que não estejam relacionados apenas com uma disciplina, mas que estejam relacionados com vários componentes curriculares. Desenvolver uma rede colaborativa de material didático contendo os objetivos de aprendizado, não só no âmbito local dos campos, mas também compartilhar essas informações entre os diversos campos, trabalhar em rede, de fato, né? Então, explorar essa capacidade do I, já que vários cursos são ofertados em vários campos, então se poderia compartilhar essas informações. Introdução de 20% da educação à distância nos cursos de graduação, isso é uma previsão que já tem, previsão legal, né, que já existe, mas que poucos campos acabam adotando isso. Então, isso aqui está com uma política de ensino voltado para o curso de graduação. Então, ter os cursos EAD nas graduações. Agora, a gente já está tendo praticamente nesse momento remoto, estamos ganhando experiência nessa área também. Estímulos aos projetos de ensino com parceria na pesquisa. Então, não fazer, lembrando sempre na tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, nesse caso aqui, que as atividades de ensino também se correlacionam ou correlacionem com as atividades de pesquisa. E, além disso, no âmbito de ensino, elaborar os currículos de referência, que já foram aprovados. Então, isso aqui, lembrando que o PDI começou em 2019, essa vigência aqui, e esse currículo de referência já foi aprovado no Conselho Superior. E agora está em fase de implantação em todos os cursos do Estado de São Paulo. Além disso, política de ensino, temos também políticas de extensão, de pesquisa. Dentre essas metas aqui está a ampliação e consolidação das pós-graduação, incentivo a fomentar a pesquisa. Política de extensão, socializar e divulgar as experiências extensionistas, então as boas práticas serem compartilhadas, fomentar ações de extensão e revisão dos documentos institucionais, implementação do currículo, da curricularização de extensão, que prevê aí 10% da carga horária dos cursos em atividades de extensão. Isso também está sendo discutido e está sendo implantado. Lembrando que o PDI é um documento norteador, então tudo isso que eu estou falando aqui, em algum momento vai ter que ser implantado, em algum momento até 2023, né? Tem que ser, de fato, executado. Não é só um documento morto ali. Ele tem que, de fato, ser implantado e implementado. Política de atendimento ao discente, promoção de organizações estudantis, então aí tem aí os DAs, os diretórios acadêmicos, os CAs, os centros acadêmicos e outros, né? E programas de estágio. Então, incentivar tudo isso. Política de inovação,
contribuir aí com o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais, a incentivar a cooperativas, né, a fazer até acordos de cooperação com a iniciativa privada. Políticas de ações afirmativas, então construir aí uma cultura acadêmica que leve em conta a diversidade, a inclusão, a educação por meio de reserva de vagas, acompanhamento e permanência do estudante durante seu percurso formativo e, é claro, o êxito, né, nesse processo formativo. Então, garantir que, de fato, esse aluno, além de entrar, consiga sair da instituição formado. Política de educação à distância, então, desenvolver e ofertar cursos, né, para a formação tanto da comunidade interna, os servidores, a comunidade interna e os demais profissionais de educação, voltado aqui para a educação EAD. Promover a integração e ampliação dos cursos na educação profissional tecnológica, usando aí essa questão do ensino à distância, e integrar EAD nos diversos níveis e modalidades educacionais, lembrando aquela política de ensino, que já previa, no caso do ensino superior, 20% da carga horária em EAD. Política de internacionalização, construir um conjunto de políticas voltadas aí para a internacionalização, voltado principalmente pela política linguística, então por isso que apareceu aí uma série de convênios, né, para estimular o estudo de línguas inglês, espanhol e outros, né, e uma estrutura financeira orçamentária que, de fato, viabilize esta execução das políticas de internacionalização. Então, veja que são temas bem abrangentes e amplos, né? Ok. Capítulo 3. Plano de oferta de cursos e vagas. Então, vamos lá. Então, aqui, voltado aqui para os novos cursos, né? Basicamente, esse capítulo coloca aqui quais os cursos, a abertura de novos cursos, né? Também prevê contratação de servidores e também a adequação dos espaços físicos, né? Pensando nessa ampliação das vagas, se for necessário, ou atender a uma lacuna já existente. E está condicionada à legislação. É claro que o IFE não pode fugir daquilo que tem base legal, também aos documentos internos, regulatórios do próprio IFE, né? E dentre esses embasamentos e documentos internos, embasamentos legais e documentos internos, tem isso aqui que está destacado aqui embaixo. 50% no mínimo das vagas tem que ser destinados aí aos profissionais, à educação, né, profissional técnica de nível médio, prioritariamente os cursos integrados, 20% das vagas para os cursos de licenciatura e programas especiais de formação pedagógica, 10% das vagas totais da instituição são destinadas, aí, pelo menos devem ser destinadas, aos cursos ProEja, e garantir uma relação aluno-professor, que quer dizer que relação que é essa, né? Então, nos casos de cursos técnicos, 20 alunos por professor. Então, a cada 20 alunos, garantir um professor. E nos casos dos cursos presenciais de graduação, 18, né? Então, a cada 18 alunos, você pode contratar um professor. Então, essa são o embasamento legal para estes ofertas de cursos. E como está Bragança Paulista? Vamos ver aqui como é que a situação Bragança Paulista. Desde 2018 até 2023. Por que até 2023? Porque é o fim desse PDI. Aí depois vai ser constituída uma nova comissão para elaborar o PDI do próximo ciclo, dos próximos 5 anos, depois de 2023. Então, em 2018, essa primeira linha aqui, cinza, é a quantidade de cursos técnicos, lembrando lá do balizador, que é 50% de cursos técnicos, e em 2018 a gente estava com 42,9% em cursos técnicos. E em 2023, a expectativa 43,2% das vagas destinadas para cursos técnicos. Essa segunda linha são os outros cursos. Que são outros cursos? Aqueles que não são técnicos e não são voltados para a formação docente, não são os cursos de licenciatura. Então, tudo isso, que não é esses dois, são considerados outros. Lá no indicador, a meta é 30%. Em 2018, 37,5%, e aqui a expectativa para 2023, 36,1%.
O próximo aqui, formação docente, curso de licenciatura e formação pedagógica, 19,5 em 2018, em 2023, 20,7. E os últimos aqui, ó, a última linha, né, são os cursos ProEja. O ProEja, lá, se vocês estão lembrados, tem a meta de 10% das vagas destinadas para o ProEja. Em 2018, a porcentagem era 0. Em 2023, a porcentagem está 1,1. Ainda não está atendendo os 10%. Consequentemente, o campus vai ter que fazer alguma ação para ampliar a quantidade da oferta de vagas nesta modalidade. E o curso ProEja já está previsto, como a gente vai ver na próxima página, o quadro de abertura, ou pelo menos o planejamento, né, de abertura de novos cursos ao longo desse período. Tudo isso que eu estou falando, lembrando, está no PDI. Esse PDI já foi aprovado, não só do ponto de vista local, do campus de Bragança Paulista, mas também do ponto de vista geral, lá do estado inteiro, né? E está publicado aí nos sites acadêmicos, né? Então está aqui. Então esse aqui é o caso só de Bragança Paulista. No PDI tem para todos os campos de toda a rede do estado de São Paulo. Aqui está os cursos voltado aqui para o tipo da oferta, o tipo do curso, o nome do curso, a modalidade, o turno que vai ser ofertado, a distribuição das ofertas para ver em qual região que ele vai estar enquadrado, naquele 50, 20, 30, situação da oferta, a duração, o período de ingresso e a vigência, quando que vai ser ofertado e aqui a quantidade de vagas, né? O primeiro que está destacado nessa linha é o curso de ADS. Então, o ADS é um curso presencial, oferta noturno, e ele vai ser enquadrado nos 30%. E já está em regime, esse curso não vai ser implantado, ele já está em execução. Tem duração de 6 semestres e são 80 vagas anuais e não há previsão de mudança ao longo desse período. O segundo é o curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial. Ele também é um curso dos 30%, noturno, só que ele está em extinção. Então, não haverá oferta de novas vagas, por isso está tudo zerado aqui. Próximo curso é a especialização em matemática para os anos iniciais. Especialização, curso presencial. Esse curso ainda não existe, então por isso que está aqui nova oferta, e ele enquadra naquele 20%, né, que são cursos voltados para formação docente e também licenciaturas, né. Curso, ele é previsto para ocorrer em 3 semestres e a previsão do início desse curso é em 2022, com 44 vagas anuais. Próximo curso de especialização em gestão da tecnologia de informação. Esse curso também já está ocorrendo, está aqui como implantação, porque lembrando que esse PDI já é lá de 2018, e ele enquadra no outros, é um curso noturno, com 40 vagas também, ingresso semestral, 40 vagas anuais. Próximo curso, FIC, área de formação de qualificação escolar, também curso presencial, a previsão de implantação, não existe ainda esse curso, e ele é enquadrado aqui nos outros, nos 30%. Previsão de 140 vagas anuais e ingresso semestral. Duração de um semestre. Outro curso FIC, área de formação de qualificação escolar, presencial também, para ser ofertado no período vespertino, também enquadrado nos 30%, ingresso anual 40 vagas. 2 semestres a duração. Outro curso FIC, o que é FIC? Formação inicial da área de artes, presencial para ser matutino, enquadrado nos outros, ainda não existe, 60 vagas anuais. Outro curso, FIC, na área de mecatrônica, vespertino, enquadrado nos outros, 192 vagas semestrais. Já existe esse curso, que é o nosso curso ofertado regularmente. O outro FIC, eixo de desenvolvimento e educação social, presencial, vespertino, enquadrado nos outros, está em regime, ingresso anual com 55 vagas aqui para ser ofertado. Próxima página, destaquei aqui alguns cursos que estão com previsão para implantação, né? Que é o curso de especialização da matemática e os FICs aqui na área de formação e qualificação escolar, além de artes.
A próxima página, ainda não acabou a relação da oferta de cursos. Temos outro FIC, do Eixo de Desenvolvimento Educacional e Social, que vai ser o nosso curso ProEja, né? Lembrando que ele é obrigatório lá 10%. 4 semestres de duração, ingresso anual, 40 vagas com previsão para o início em 2019. Porém, devido a uma série de questões administrativas e burocráticas, ainda não foi implantado, mas está em análise para começar a primeira turma. Próximo curso, licenciatura em matemática, já está em regime, entra nos 20%, 80 vagas anuais, ingresso semestral. Técnico em informática, também já está em regime, é o nosso integrado, presencial, entra lá nos 50%, 40 vagas anuais. Técnico em mecânica, eletroeletrônica, são os nossos integrados, mesma coisa, 40 vagas anuais. O concomitante subsequente, o técnico em mecatrônica, entra lá nos 50%, já está em regime, 80 vagas anuais. Também tem um outro técnico concomitante subsequente a ser implantado, com 80 vagas anuais. Esses 2 cursos técnicos aqui é para ter aquela previsão do curso na modalidade tanto já está, né? Já tá em regime, né? Que é o técnico em mecatrônica, ele é ofertado em 2 períodos, tanto na vespertino como no noturno. 80 vagas anuais, 40 vagas em cada semestre. E o próximo é o curso Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, que está aqui, estava em como implantação, mas já está aí quase entrando em regime também, 40 vagas anuais. Só destacaria um novo curso que ainda não está aqui nessa relação, que é o curso lá com parceria, o Dual, parceria com a Austrália, que também ainda não foi implantado. A previsão era que ele iria ser iniciado agora, em 2020, mas com todo esse processo aí, 2020, 2021, todo esse processo aí da pandemia, acabou atrapalhando esse processo de implantação do curso, que não estava previsto aqui nessa tabela inicial do quadro de oferta de cursos. Imagino que agora, nessa revisão, ele deva ser incluído. Ok, se tiverem qualquer dúvida, vão questionando. Não estou lendo aqui o chat nesse momento, porque eu estou compartilhando minha tela, mas os demais membros aí da comissão estão aí, estão observando as informações no chat, e aí podem me passar e podem me interromper a qualquer momento, sem problema. Vamos lá, já temos aí meia hora da apresentação, imagino que deva levar mais uns 20 minutos, e aí a gente já conclui essa apresentação aqui do PDI. Capítulo 4, políticas de comunicação institucional. Também isso está previsto lá no PDI. O que vem a ser essas políticas, né? Ela tem lá um conjunto de orientações, né, de como proceder esse processo de comunicação com o público de interesse, tanto a comunidade interna como externa, né, de modo a fortalecer a imagem e reputação institucional. E aí tem algumas metas de 2019 e 2023, que é a vigência do PDI. Promoção de comissões de comunicação em cada campus, então descentralizar essas ações, ao invés de ficar tudo com uma reitoria, cada campus ter o seu setor de comunicação. Isso já existe, o campus de Bragança tem o setor de comunicação. Adequação dos sites e perfis das redes sociais, adequação das marcas institucionais, promoção de equipes regionais de comunicação, então, ao invés de fazer também uma comissão apenas em cada campus, também fazer ações regionais, né? Por quê? Grande parte do processo seletivo, por exemplo, é uma das coisas, né? Quando abre um processo seletivo, não é só de um campus, também tem toda ali a região, o estado inteiro está abrindo um processo seletivo. Então, poderia fazer ações conjuntas de mobilização para a divulgação dessas ações, né? Aquisição de equipamentos audiovisuais também está previsto como meta, como ação nessa política de comunicação. Ok? Próximo capítulo. Organização e gestão de pessoas. A gestão de pessoas, então, tem o papel aí de ser quase o nosso RH a nível estadual. Tem aí o papel de planejamento, organização, supervisão, execução e avaliação da gestão de pessoas, né? Dentre essas ações está prevista a seleção e a admissão de pessoal, administração de pessoal, cadastro e pagamento, capacitação e qualificação,
pagamento de benefícios, pensão, aposentadoria, atenção à promoção da saúde do servidor, qualidade de vida, e também movimentação, servidores que queiram mudar de campus. Aí. Nesse próprio capítulo tem um quadro geral mostrando quantos servidores efetivos atualmente o Instituto Federal tem, no estado inteiro, 4.413 servidores, dentre eles tanto docentes como técnico administrativo, distribuídos aí entre os campos e a reitoria. E aí nas próximas páginas há um destaque para como que esse pessoal está qualificado, qual que é a distribuição por titulação, tanto dos docentes como dos técnicos administrativos. Essa primeira página é dos docentes, mostrando aqui que o cenário atual, grande parte da força de trabalho docente do Instituto Federal é formado por doutores, que é aqui, ó, esse aqui o número é o quantitativo de doutores, 1.000 docentes têm a titulação de doutorado, seguido por mestres, né? Mais 1.134 mestres e que já pleitearam o seu RSC 3. O que é esse aqui? É aquele retribuição por... esqueci exatamente a sigla. Não me lembro a sigla de cor agora, o que significa o RSC, mas seria o equivalente a saberes e competências, lembrei. Reconhecimento, saberes e competências. É o docente que tem a titulação de mestres, mas ele tem esses saberes e as competências equiparados com aquele que fez o doutorado. Isso é previsto na legislação e aí o IFE está concedendo também este benefício, né? Então, grande parte dos professores mestres também tem aqui o seu RSC 3, seguido por aqueles... aqui está a distribuição, né, mas não vou falar cada um deles, só vou falar aqui a grande maioria. Então, doutorado e mestre, mostrando aí a elevada titulação da nossa força de trabalho docente. Do ponto de vista dos técnicos administrativos, grande parte deles tem especialização. O quantitativo, 763, seguido por aqueles que só têm graduação, 417. São os maiores aqui nessa fatia de servidores. Então, mostrando novamente que tanto os docentes como os técnicos administrativos têm elevada titulação. Próximo capítulo, organização administrativa e financeira. Então, como o próprio nome já diz, como que está constituída a administração do IFE. Bom, a administração do IFE, ele é controlado pela reitoria, então está lá, e aí tem alguns documentos ou norteadores, né, normativos, que são o Estatuto Geral, Regimento Geral, o Regimento dos Campos e os atos administrativos dessa organização, que é constituída por resolução, pareceres, portaria, instrução normativa e comunicados que cada um desses entes podem emitir. A decisão administrativa do IFE é separada entre diversos órgãos, tanto superiores como os demais, que eu vou entrar em detalhes aqui. No âmbito superior, está constituído aí o Conselho Superior, que seria o órgão máximo da instituição, e os órgãos de controle com a unidade de auditoria interna. Também temos o Comitê Técnico Profissional e os colégios de dirigentes. No órgão colegiados, temos aqui os conselhos de ensino, pesquisa e inovação e conselhos de extensão. Nos órgãos executivos, ele é separado entre a reitoria, que é constituída aqui pelo gabinete, assessoria, procuradoria jurídica, órgãos de apoio, pró-reitorias, ouvidoria e a comissão de ética. E o quarto órgão da administração são os descentralizados, constituído em cada campus, em que em cada campus temos o seu órgão superior, que seria o conselho de campus. Então, seria aí o órgão máximo do ponto de vista local de cada campus. E os órgãos executivos de cada campus, que são os diretores ou a diretoria geral de cada campus. Também temos os campos avançados, os polos de educação à distância e os núcleos avançados. Então, é assim que está organizada a administração do Instituto Federal. Próximo capítulo, bibliotecas institucionais. Somos 37 campos e
35 já possuem bibliotecas. Estão mostrando aí nessa necessidade de ampliação dessa infraestrutura. Regulamentações. Tem uma série de regulamentações do ponto de vista aqui do uso e utilização da biblioteca. Então, aqui o primeiro, portaria 1279, política de desenvolvimento de coleções de bibliotecas do IFE, política de processamento técnico da biblioteca, manual de catalogação para a biblioteca, procedimento de entrega de trabalho e conclusão do curso, política de empréstimos interbibliotecas, né, que também foi aprovado lá em 2017. Então, tem uma série de regulamentação do ponto de vista das bibliotecas. A estrutura que é gerada pelo software do Pérgamo e o acervo está com destaque aqui para o campus de Bragança Paulista, o que está contido já no nosso PDI. Então, títulos, Bragança tem 2.926 títulos e de títulos diferentes, e aí de exemplares, porque tem mais exemplares dos mesmos títulos, né? 10.437. Quando você compara aqui com os outros campos, né? Então, a biblioteca aqui tem um quantitativo superior a vários outros campos do estado de São Paulo. Em relação ao espaço físico da biblioteca, então aqui tem um quantitativo de mesas de estudos de grupo, 12, lugares de mesas de estudos em grupo, 4, cabines de estudo individual, 10, e o horário de funcionamento, segunda a sexta, isso em condições normais de temperatura e pressão, né? Agora, com a questão da pandemia, aí complicou um pouquinho, mas segunda a sexta, das 9 até as 9 da noite. E dentro da biblioteca, temos lá os serviços da Pearson, que é a biblioteca virtual, o portal de periódico da CAPES, a plataforma Sucupira e as normas ABNT e Mercosul, que serão destacados aqui como serviços também na próxima página. Então, você pode consultar tanto localmente como remotamente o acervo, empréstimo domiciliar, levantamento bibliográfico, acesso à base de CAPES, acesso à ABNT e o Mercosul, orientações para a normalização da biblioteca, normas da ABNT também estão disponíveis, elaboração da ficha catalográfica e acesso a computadores lá localmente para a internet, né? Próximo capítulo, infraestrutura física e instalações acadêmicas. Aqui com destaque é o campus de Bragança Paulista, mostrando aí na nossa realidade, quantidade de salas de aula, 8 salas de aula com 462 metros quadrados. Laboratório, 24 em 1.510 metros quadrados. Biblioteca, 346 metros quadrados. Auditório, 110 metros quadrados. Refeitório, cantina, 478. A quadra até então não tinha, agora a gente já tem, inclusive ela vai ser coberta em breve, o ginásio também não tem, e não tinha e ainda não tem, mas a quadra agora a gente já não tinha, agora tem, ainda vai ser coberta. A área construída, 9.764 metros quadrados e alunos até então 1.052 alunos presenciais matriculados. E aí agora tem algumas diretrizes, né, do ponto de vista de ampliação ou readequação da infraestrutura. E aí tem uma série de legislação e decretos, né, que demonstram qual seria a infraestrutura mínima, pelo menos o que seria um padrão do ponto de vista do Ministério da Educação. Não vou destacar aqui cada um dos decretos, porque na próxima página vai ter exatamente um panorama geral. O que foi feito aí nesse trabalho do PDI? Foi exatamente fazer um levantamento dessa questão da infraestrutura em todos os campos e para ditar aí alguma prioridade do ponto de vista da reitoria para fazer obras, né? E dentre essas análises foram identificadas aí ou realizados estudos do ponto de vista da adequação das salas de aula e também as necessidades de cada campus para o restaurante, cantina, refeitório ou espaço de convivência, e ainda está previsto a execução, não foi feito ainda, um estudo para verificar se todos os laboratórios de todo o Instituto Federal de São Paulo, dos 37 campos, já estão adequados a este padrão de qualidade do MEC. Aqui estão alguns dados, mas eu vou apresentar na próxima página como que foi feito esse estudo
que são estas contas, que eu não vou entrar em detalhes aqui. O que é relevante é o gráfico da próxima página, mostrando aí qual seria esse padrão MEC, então é essa linha vermelha, e aí o verde, essas barrinhas verdes, são cada campus mostrando se está acima do padrão mínimo do Ministério da Educação ou abaixo. Então, mostrando aqui do ponto de vista de sala de aula, que é o que já foi feito essa análise, temos alguns campos que estão abaixo. Por exemplo, o próprio Campus São Paulo está abaixo desse padrão MEC, né? E aí a própria administração, observando esses dados, pode fazer ações aí de readequação da sua infraestrutura. Também foi feito o mesmo procedimento para as bibliotecas. Então, está aqui essa linha vermelha, é o padrão MEC, usando aqueles indicadores e aqueles decretos que foram apresentados anteriormente. Aqui no caso da biblioteca, a grande maioria dos campos estão abaixo do padrão MEC, como dá para observar aqui. Essas siglas aqui são as siglas de cada campo. Por exemplo, São Paulo, que foi citado anteriormente, também está abaixo do padrão MEC. Bragança Paulista também está abaixo, mas não é um dos piores. Dá para ver que tem outros campos que estão numa situação pior do que a nossa. E aí, tendo essa informação, você pode fazer ação. Então, veja como que é importante o PDI, né? O PDI pode direcionar desde o processo aqui de identificação de deficiências, que é o caso aqui da biblioteca, como que está sendo destacado, como diversos outros assuntos. Então, a sua participação e envolvimento é de extrema importância. Ok. Além disso, esse mesmo documento coloca aí outras diretrizes organizacionais, como, por exemplo, a adequação de cada campus ao laudo do Corpo de Bombeiros, extremamente importante, questões aí de acessibilidade, incêndio, sustentabilidade, projetos aí de reuso da água, coleta seletiva dos resíduos, eficiência energética, até direcionou aí, fez uma abordagem para questões de aquisição de placas fotovoltaicas. Então, tudo isso já está previsto aqui no PDI. Capítulo 9, demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira. Nada disso pode ser executado ou implantado se não tiver, no mínimo, uma condição financeira que favoreça essas ações, né? E aí o capítulo 9 aborda exatamente isso. E como é que funciona questões financeiras, que está descrito no PDI e que está sendo destacado aqui nessa apresentação? O IFE é uma autarquia federal, vinculado aí ao nosso Ministério da Educação. Então, a principal fonte de recursos do Instituto Federal é exatamente a União, né? A União, a partir da lei orçamentária anual, que aí passa pelo nosso Congresso Nacional, aqueles que acompanham um pouquinho o noticiário, viram o processo de discussão dessa legislação que ocorreu logo antes da entrada de recesso do Congresso, e os deputados e senadores saindo lá quase no tapa para ver como é que vai ficar essa questão orçamentária, né? Teve até a questão lá do fundo partidário, de alguns bilhões que foram destinados, e tudo aquilo lá daquelas discussões impacta diretamente no nosso dia a dia aqui, porque a partir dessa legislação federal é que vai ser direcionado quanto que o IFE vai receber. O IFE não, na verdade a rede inteira, a Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica vai receber, e aí depois a rede divide, a CETEC, que é essa Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, divide entre os institutos federais. Além do recurso direto da LO, que vai virar LDO, também temos aqui outras fontes de recursos, que são por meio dos termos de execução descentralizada e as emendas parlamentares. Mas isso aqui não é garantia, porque aqui é muito, eu diria, do ponto de vista de lobby, dos gestores aqui, chegar lá para o seu deputado e falar, não, dá uma emenda parlamentar de alguns milhões lá para o Instituto Federal de Bragança. Perfeito, mas não é garantia nenhuma. E quando vem, ele vem carimbado esse recurso com uma finalidade específica. Então, não pode ser utilizado para qualquer demanda local. Além disso, essa lei orçamentária anual, ela é separada entre 3 fontes ou gastos, né, ou investimentos, pensando do ponto de vista educacional.
O primeiro dele é com o pessoal, tanto ativo quanto o pessoal inativo, e está no bolo, né? O dinheiro tem que vir de algum lugar, e vem dessa lei nacional aqui. O custeio, então material de custeio, então pagamento de água, luz, telefone, outros, e capital. Material capital, material permanente, então eu quero construir uma quadra, está aqui nessa fonte de recurso aqui. Na próxima página vai ter um direcionamento aí mostrando como que está a situação orçamentária, que vamos ver como é que está a situação aqui. Antes disso, ele fala aqui sobre a famosa matriz CONIF, né? O que é essa matriz CONIF? Essa matriz CONIF, então, como foi falado aqui anteriormente, vai ter essa lei orçamentária anual, perfeito, e aí vai chegar no CETEC, você tem 1 milhão para gastar com os institutos federais. E aí o CETEC vai ter que dividir. Vai dividir como esse recurso esse bolo, né? Como é que vai dividir? Tenho essa matriz CONIF, que é uma forma para direcionar esses recursos a cada estado. E leva em consideração o quê? O número de alunos matriculados, peso do curso. Então, aqueles cursos agrários, por exemplo, precisa de um recurso maior. E aí ele vai lá e tem mais dinheiro. Cursos integrados, o integrado, né, também tem mais dinheiro. IDH da região, catálogos do curso, carga horária e dias letivos e outros parâmetros. Aí, com base nessa matriz, nessa fórmula matemática, cada IFE recebe o bolo. Isso aqui é nível estadual. Então, aí vai dizer lá, Instituto Federal de São Paulo vai ter R$10 para gastar. E aí entra no Instituto Federal de São Paulo, ele vai ter que dividir novamente esse bolo, que já foi dividido entre vários lugares. Agora entra em São Paulo, vamos dividir entre os campos. Como que o Instituto Federal de São Paulo estava adotando essa divisão? Também tentando respeitar essa matriz CONIF. Então, ele destina lá para cada campus a sua fatia e a reitoria também fica com parte desses recursos, né? Até 2015, o orçamento do IFE estava crescendo. Porém, a partir de 2015, o orçamento sofreu quedas sucessivas e em 2018 permaneceu abaixo do nível que estava em 2015, mesmo com a abertura de novos cursos, né? Essa questão orçamentária, o que está sendo destacado é só esses dois aqui, custeio e capital, né? Com o pessoal, o histórico mostra que está crescendo os gastos, está crescendo o investimento, até porque também tem mais pessoas ingressando na rede, como também o pessoal está se aposentando. E aí alguém tem que pagar esse orçamento dos inativos, né? E vem desse mesmo bolo, né? Então, desse lado de cá está crescendo, mas nesse lado de cá está diminuindo. Bom, pelo menos é o que está aqui mostrado no PDI e temos aí o direcionamento. Para 2019 e 2023, o que estava como planejamento, do ponto de vista orçamentário, a implantação do sistema, do modo de planejamento e orçamento, que eu imagino que já foi implantado, a promoção da transparência, promoção em um orçamento participativo, a análise das despesas e reavaliar o percentual da dedução das ações sistemáticas na divisão do orçamento. Como é que foi feito isso? Deixar o processo do orçamento o mais democrático possível. Do ponto de vista local, há a questão do local a nível IFE São Paulo, né? Tem aí o colégio de dirigentes, que destina essa primeira fonte de discussão de como vai ser o orçamento, e em cada campus há também uma discussão, né, sobre como vai ser gasto ou investido esse orçamento do campus em ações estratégicas, né? Então, se você ainda não participou desse processo aqui do orçamento, está aqui o convite, também está aberto a toda a comunidade, tanto interna quanto externa, porque o Conselho de Campus também tem representante externo da instituição, para fazer parte dessas discussões do orçamento. Ok, e aí já estamos caminhando para o final, e já temos aqui 56 minutos, então 6 minutos a mais do que inicialmente eu tinha planejado, com alguns esclarecimentos sobre a portaria 983 de 2020 do MEC. O que é esse negócio aqui? O que é isso? É o que está aqui. Essa portaria, ela direciona novas atividades docentes. Basicamente, um resumo da portaria foi elevar a carga horária docente. E isso a nível nacional. Bom, isso vai ter um impacto direto conosco, né? Porque a partir do momento que você eleva a carga horária docente voltada para o ensino, em sala de aula, você abre a possibilidade para a abertura de novos cursos.
você, com isso, acaba otimizando a oferta dos cursos em detrimento das outras atividades docentes que já estavam sendo realizadas, como a pesquisa e a extensão. Em todo caso, essa portaria está em vigor, já foi implantada e tem um prazo para entrar em vigência, para entrar em vigor. Na verdade, a portaria já tinha um prazo ali de adaptação de cada uma dos entes federativos. E foi esse prazo limite foi do dia 31 de janeiro de 2022. Essa modificação da carga horária é significativa na carga horária docente, mas em entendimento aqui da Comissão Central do PDI, foi estipulado que nesse processo de revisão, ainda não iríamos adotar como diretriz o que está previsto nessa portaria, até porque ainda está ocorrendo nos diversos campos as discussões de como serão realizadas o atendimento desta portaria a nível estadual. Depois que desenrolar todas essas discussões, aí sim o PDI pode ser revisto e, com isso, se houver necessidade, a ampliação de novos cursos com base nessa nova carga horária docente. Bom, era isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Passei aqui 6 minutos do que inicialmente estava previsto, mas agradeço novamente aí a sua paciência e se tiverem qualquer tipo de questionamento, e não nesse momento, mas posteriormente também, pode encaminhar para o e-mail aqui da comissão local do PDI, que é pdi.bra@ifsp.edu.br. Como o Painha já tinha adiantado naquele cronograma, esse é o primeiro momento que a gente está apresentando o documento do PDI. Na quarta-feira, às 16h15, teremos aí um processo de socialização, novamente, dessas informações do PDI, aqui no âmbito dos servidores internos, da comunidade interna. Depois, iremos agendar um processo de audiência pública, e aí a comunidade também vai ter outras oportunidades para opinar, tanto do ponto de vista de modificação sobre qualquer assunto que foi relatado aqui. Eu só relatei o resumo, lembrando que o PDI tem mais de 500 páginas, aqui foi apresentado apenas esse apanhado geral, mas também sobre a questão da oferta dos cursos, né? Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí a todos. Estamos aí à disposição para maiores esclarecimentos. Joia. Adilson. Sim, tô ouvindo o Painha falando aí. Sou eu mesmo. Adilson, será que a gente mantém essa apresentação para quarta-feira? Não é melhor a gente... Eu acho que não, porque aqui eu gastei 56 minutos. Lá, bom, a gente tem mais do que isso, né? Mas aí a gente pode discutir isso internamente. É que agora a gente tem um pouco mais de prazo para pegar um outro dia e fazer isso, né? Né? Bom, pode ser a mesma apresentação. Aqui, olhando aqui os participantes, temos mais a comunidade de servidores e acredito que 3 alunos estão participando aqui, pelo menos pelos participantes. Então, acho que é interessante, pelo menos para os demais docentes, e até mesmo convidar, né, os técnicos administrativos também para fazerem parte da apresentação geral, para socializar essa informação, porque muita gente, eu acredito que ainda não leu o PDI, são 500 páginas, como eu frisei várias vezes aqui, né? Então, socializar todas as informações, eu acho que é extremamente interessante para que, depois que ele souber o que de fato tem no PDI, poder propor algum tipo de modificação. Agora, sobre o PPP, aí a sua apresentação foi baseada mais sobre a estrutura do documento, e isso já foi passado entre os coordenadores de curso, né? Então, acho que para os docentes, acho que não tem tanta necessidade de repetir o PPP. Agora, o PDI seria interessante, embora é uma apresentação maçante, porque fica aqui muita informação, mas os demais podem colaborar também. Entendi. A apresentação terminou. Acho que esses detalhes a gente pode conversar internamente da comissão?
Sabe por que eu estou perguntando, Rosalvo? Porque na quarta-feira a gente estaria ocupando um espaço do encontro de formação continuada. Não, eu entendo, é que tem participantes aqui, né? Então, não sei se é só interesse dos participantes desse detalhe. Não, eu sei, mas, por exemplo, tem a Carla aqui, a equipe da formação continuada. Seria legal eles saberem, né? Então, mas nesse caso, o que acontece? A formação continuada é dia 18. Se nós não formos mais usar aquele espaço, eu não sei se tem tempo hábil de propor uma outra apresentação. Uma outra atividade. Exato. Não, tudo bem. Minha pergunta já foi conversado com a Carla sobre a gente usar o espaço lá do encontro de Sim, formação? claro, porque nós tínhamos que ter informado isso para eles se prepararem, inclusive, né? Então, eu formalizei com a CSP. Tá, então já está formalizado. Então eu acho que a gente pode repetir essa apresentação, então,